Olá, tudo bem? Eu sou a Ana Rodrigues. Para você que está assistindo este primeiro vídeo, seja bem-vindo, e para você que já acompanha, seja bem-vindo novamente. Nós vamos conversar agora sobre as influências astrológicas para a semana do dia 29 de dezembro a 4 de janeiro. Lembrando que esta é uma avaliação próxima à eletiva, onde a gente identifica momentos que são adequados para determinadas atitudes mesmo, certo? Não tem um enfoque psicológico, comportamental, porque envolveria aí mais a questão da análise individual. Mas é a última semana do ano, um ano bem agitado, inclusive, né? Passou voando. E a última semana do ano traz duas mudanças interessantes de planeta no zodíaco. Mercúrio chega a Capricórnio e Marte vai chegar ao signo de Sagitário. Então vamos ver aqui no dia a dia como isso vai acontecer. Nesse domingo, 29 de dezembro, nós temos o Sol em Capricórnio, em 7 de Capricórnio, e a Lua iniciando aqui às 6 horas no horário de Brasília, em 13 de Aquário. E nós tivemos a 1h55, virada de sábado para domingo, a chegada de Mercúrio a Capricórnio. Bom, e assim, no primeiro espacinho dele, ele tem uma dignidade, como a gente diz, ele é dono desse pedacinho aqui, que é o termo dele. A chegada de Mercúrio a Capricórnio facilita as atividades que necessitam uma concentração maior. Capricórnio é um signo de triplicidade da Terra, que proporciona esse centramento, e Mercúrio, o planeta principal que rege mente, cérebro, a parte racional do cérebro, a nossa habilidade de contabilizar, por exemplo, de elaborar pensamentos estruturados. Quando ele transita aqui por Capricórnio, nós temos mais facilidade para olhar detalhes, para lidar com as atividades que requeram um posicionamento de ideia mais firme, mais sólido, e também para se manter em termos de pensamentos e ideias e pontos de vista também sobre as coisas, né? Porque o Capricórnio vai dar essa estrutura, essa firmeza para tudo isso. Então, apesar de ser uma fase de férias para muitas pessoas, se você necessitar desta influência que ao longo deste domingo, para organizar pensamentos, organizar coisas de documentos, as suas partes burocráticas, coisas burocráticas da vida, papelada, é bem legal, porque inclusive Capricórnio tem também como característica essa questão da metodologia e organização. E por isso fica muito fácil lidar com as coisas assim organizadas. Mentalmente também. É claro que cada um vai ter uma maneira diferente de lidar com isso, porque a estrutura individual do pensamento é avaliada na carta natal. Mas vocês vão perceber que é mais fácil organizar as ideias. Para quem lida com muitas coisas ao mesmo tempo, vocês vão perceber que é fácil ter esta organização da mente, ou seja, saber quando enfoca em um determinado assunto ou em outro, as coisas não se misturam. E é uma influência que eu vejo positiva, certo? Para o domingo, esta é a única influência, mas na segunda-feira, 30 de dezembro, a Lua se mantém em Aquário, ainda no final de Aquário aqui durante a manhã, depois ela vai ingressar em Peixes, mas antes de chegar a Peixes, ela vai formar esse aspecto aqui, que é uma quadratura com Marte, né? Que é esse que já aparece aqui. O último momento desafiador de Marte no seu próprio domicílio. Bom, então é uma quadratura de signos fixos, ela é rígida. Signos fixos representam o quê? A firmeza, a estrutura. E não é suave, não é leve, não é construtiva, porque a natureza do aspecto é desafiadora, né? Então não dá para dizer que uma quadratura entre Lua e Marte é construtiva, que leva a realizar as coisas de maneira objetiva, não é, tá? O que a gente pode ter aqui é a dificuldade com os temas que exijam flexibilidade, exatamente essa coisa da resistência. Em que sentido? Então a gente tem a Lua como um dos regentes de mente, mas naquele sentido mais da percepção, da intuição, daquela coisa mais subjetiva, né? E ela tá rígida, não tem nada a ver com a Lua, ela tem pouca dignidade aqui, só da face dela, né? Que na astrologia moderna é chamado de decanato. É bem pouquinho. Então, quando ela se depara com essa influência muito forte de Marte no próprio domicílio, realizar as coisas, colocar os pensamentos, né, as ideias, essas percepções em atitude já não é muito fácil. Há tendência a encontrar entraves, mas também eu vejo que há mais tendência ainda a se defender das coisas, a reagir às coisas de uma maneira
um pouquinho defensiva. Então, eu disse para você sobre falta de flexibilidade. O que tem que exercitar durante esse momento é exatamente flexibilidade, ou diminuir a rigidez, ou diminuir aquela coisa de empurrar os temas à força. Não é muito fácil aqui lidar com os temas difíceis de uma maneira leve. Então, para uma segunda-feira em que muitas pessoas estão trabalhando, né, a maioria das pessoas está trabalhando, essa influência ela é difícil de levar em termos de objetivos, não só no trabalho, mas pensando em objetivos diários, né? Ela é complicada. A gente, além de encontrar indisposição de outras partes, né, com quem a gente lida, rigidez de outra parte, já tem uma tendência também muito forte a se defender. Então as coisas não fluem. Evitem esse momento para começar uma situação, resolver uma situação difícil. Ela é muito dura, assim, ela é resistente, então ela não facilita muito lidar com as coisas de uma maneira leve e também é propensa a conflitos. E acordo aqui é bem difícil, certo? Então evitem esse momento para situações que precisam de acordo, de parceria, porque vocês vão ter muita dificuldade em conseguir. Ela tem uma característica meio raivosa, tal. Mas às 12h41 a Lua já vai chegar ao signo de Peixes. E então essa resistência diminui. Na verdade, a Lua em Aquário não é resistente por si só, é mais o teor do aspecto. Mas a Lua em Aquário perde bastante da subjetividade, porque o Aquário é um território bem de lógica, bastante mental. Só que quando ela chegar a Peixes é o contrário, né? Porque Peixes é totalmente um território subjetivo, né? Imerso assim para a Lua. Tem a mesma natureza da Lua, é frio e úmido, a Lua também tem essa característica fria e úmida, aquosa. E lidar com os temas subjetivos a partir desse momento é um pouco mais fácil. Então ela acentua tanto a percepção, que já é uma tendência natural, além de questões racionais, e facilita mais esse tema de flexibilidade, então essa influência resistente vai diminuindo bem. Na verdade, assim que a Lua chega a Peixes, ela se desfaz, porque não existe aspecto de quadratura entre signos que não tenham a mesma modalidade, né? Não sejam fixos. Aqui a gente está vendo uma quadratura de signo fixo. Então, quando a Lua entra em Peixes, que é mutável, esse teor já se desfaz, né? E aí a gente tem o oposto, que é totalmente flexibilidade, adaptabilidade, e precisa ter um pouquinho de atenção para não fluir demais nos interesses do ambiente, né? Não se mesclar tanto com os interesses. Agora, se você tiver que lidar com um tema que precisa de flexibilidade, precisa observar, conversar com as pessoas, absorver o que o meio imprime ali, é bom, né? Então tem que ter esse discernimento, certo? E é uma influência afetiva, romântica, e lidar com os temas tanto criativos como com os temas que envolvam a inspiração, temas artísticos, por exemplo, é um tanto mais fácil. Na terça, a gente tem aqui a Lua mantendo em Peixes, né, e o Sol em Capricórnio. E ela vai formar um aspecto muito interessante, leve aqui, mas bem interessante, com Júpiter, grande benéfico. Júpiter aqui tem pouquinha dignidade, né, mas ele está num espaço de queda dele. E a Lua tem dignidade aqui do elemento, né? Do elemento água, é um dos regentes do elemento água. Esse aspecto, eu vejo ele como facilitador de trazer a inspiração para o plano de realidade. Então, ele vai segurar um pouco essa coisa da divagação da Lua em Peixes. E aí, então, a gente tem um clima suave, porque Júpiter ainda não é tão pesado quanto Saturno, então ele não cria tanta rigidez e tal. Mas a gente tem um campo assim de realidade, de lidar com os temas que envolvam a verdade e até inspirando realizar coisas em um nível prático mesmo, em termos de vida cotidiana. É uma influência muito boa para a realização. Último dia do ano, às vezes as pessoas já fizeram tudo o que tinha que fazer, né? Muitas já estão descansando. E essa influência ela vai favorecer, então, enxergar as coisas, por exemplo, filosóficas, místicas, espiritualistas, ou qualquer tipo de tema que seria naturalmente mais subjetivo, encarando assim em termos de vida prática mesmo. Ela favorece lidar com a verdade, né? Então, tanto uma busca por verdade em um nível global, em um nível geral, como essa necessidade de inspirar, de dizer, de se envolver com a verdade em um nível mais profundo. Uma influência
introspectiva boa, né? Os dois signos, Capricórnio e Peixe, são signos de uma natureza mais reservada. Às 7h32, ela chega a um sextil com Sol, que é um aspecto de 60 graus, esse outro aqui, que também é bom, envolve os dois luminares em signos mais reservados. Não é um potencial assim altamente expansivo, nem por questão da natureza do aspecto, que é mais leve, nem dos signos que envolvem aqui os luminares. Mas eu vejo assim como muito boa, porque a gente tem aqui tanto consciência como inconsciência, né? Fluindo num mesmo sentido. E logo depois que a Lua também chegou a um aspecto harmonioso a Júpiter, a gente tem a terça-feira como um dia leve, de conclusão, organizado, fácil de lidar com temas de mente em um nível geral e também para conscientização, né? Para um último dia do ano é uma influência boa. Lembrando que a gente teve uma formação de fase nova, o início de um novo ciclo na semana passada, então nós estamos caminhando aqui para uma formação de fase crescente. É um momento de aumento de luz da Lua, então a gente tem aqui uma capacidade perceptiva boa. Tem mais facilidade em lidar com os temas que são mais abstratos, por exemplo, né? É uma influência interessantíssima. Na quarta, 1 de janeiro, a Lua se mantém em Peixes ainda, e ela vai chegar a um aspecto a Saturno, bom também, às 7h43 da manhã. Esse tem uma tendência construtiva bastante favorável, realizadora, porque Saturno está bem forte aqui em Capricórnio como um sentido de realidade, e se encontrando aqui, recebendo esse sextil de Lua em Peixes, ele é um tipo de aspecto que facilita colocar em prática algumas coisas que, por exemplo, em outros momentos poderiam parecer totalmente fora do normal, né? Mas também a própria questão da percepção sobre os acontecimentos da vida, do dia, né? Porque ela é realista, mas não é aquele tipo de realidade que choca, não é aquele puxão para a realidade árdua, ela é suave. Bom, para atividades cotidianas é boa essa influência porque ela dá um tom de realização mesmo, de organização, não é agitada, não é rápida, não é corrida, é um dia de feriado também aqui no Brasil, 1 de janeiro. Então, para descanso, para contatos com as pessoas queridas, é bem legal essa influência. É aquele tipo de influência que a gente não esbarra em muitas complexidades, coisas muito difíceis, que seria natural aqui da Lua em Peixes. Bom, e a Lua vai chegar ao aspecto a Marte às 23h13, quase na virada já do dia 1 para o dia 2, de elemento água, com uma Lua aqui bastante complexa, profunda, sensível, abstrata, e Marte aqui num potencial agudo, né, como eu disse para vocês na semana passada, cirúrgico. É uma influência construtiva, mas sem ritmo acelerado e não é muito competitiva. Mas ela dá um poder, um domínio para levar temas bem complexos adiante. Tá? Então eu vejo que aquele tipo de projeto, de interesse, de vontades que você tem, que não é assim de vida prática, cotidiana, por exemplo, assuntos relacionados a sentimentos, às emoções, relações de qualquer nível, não só relacionamento amoroso, tem um potencial muito bom aqui. Mas o principal que eu vejo é porque Marte muito forte aqui em Escorpião facilita atingir objetivos, né? Essa questão de ser pontual, agudo, dá uma facilidade muito grande para se chegar onde é necessário chegar, naqueles resultados que você deseja. Então, essa influência de quarta é a melhor de toda a semana, porque Marte já vai mudar de signo, tem que aproveitar a quarta. Bom, agora na quinta, 2 de janeiro, a Lua já estará em Áries, né? E nós vamos ter aqui Mercúrio, que chegou a Capricórnio, formando uma conjunção com Júpiter às 13h41, no mesmo grau e minuto, porque às 6 ele já está no mesmo grau que Júpiter. E então é uma influência muito boa para pensamento de temas básicos da vida, racionais, em coisas de burocracias e tal, mas também para os temas que envolvem um pensamento mais amplo, né, de temas maiores da vida. Bom, Capricórnio não dá assim uma abertura abstrata, subjetiva, que divaga e né, flutua ali, né? Não tem essa natureza por questão da secura, é um signo frio e seco. Mas vai facilitar muito esse tipo de pensamento maior para projetos de longo prazo,
trazer coisas distantes para perto e podemos dizer que para a realização de viagens ou temas relativos a isso, e para a justiça também. Viagens porque Mercúrio, que tem essa como tema os transportes terrestres, e Júpiter os aéreos, né? Aqui na astrologia tradicional. Mas as burocracias também se desenrolam muito facilmente. Enfim, quinta-feira tem mente apurada, né? Tem uma mente concentrada e é fácil lidar com os temas de todos os níveis que exijam essa prontidão também, uma visão organizada, é uma influência boa. Ela, na questão de otimismo, ela não é expansiva, assim, excessivamente otimista pela natureza do Capricórnio, mas o otimismo vem por capacidade produtiva. Então eu vejo assim que conforme a gente vai desenrolando as atividades da quinta, essa abertura para um otimismo, para as esperanças vai se consolidando. Então não é uma esperança vazia, não é um otimismo, uma expectativa muito solta, mas ela é real, totalmente possível de se concluir. E vamos ter a Lua chegando a um aspecto desafiador a Júpiter no meio da tarde. Bom, então Júpiter recebeu um aspecto bom de Mercúrio, mas depois vai receber o aspecto desafiador da Lua. Bom, aqui o que eu vejo que pode trazer uma certa adversidade durante a quinta-feira é a falta de expectativa propriamente, porque a gente já falou que ali no comecinho da quinta o clima é bom para ter um otimismo realista ali, né, dentro das possibilidades. Mas a Lua em Áries, ela é mais agitada em termos de ritmo, e Júpiter em Capricórnio não. Tem esse sentido bem de pé no chão, conto com o que posso contar, né? Realizo o que posso realizar, tenho otimismo com o que posso ter. Então ele limita um pouco essa coisa do otimismo e da expectativa. O conflito que a gente pode ter é exatamente esse de se ver ansioso por realizar as coisas, mas às vezes não ter tanto campo para realizar tudo. Tem que ter um pouquinho de atenção em relação a isso. Ela não é excessivamente generosa, a gente não fala aqui de signos generosos, né? Eles não têm essa tendência. Mas eu vejo mesmo assim em termos de ritmo e de prontidão emocional mesmo para realizar as coisas é que fica mais complicadinho. Bom, depois a Lua vai chegar ao aspecto desafiador a Mercúrio, um pouco no mesmo momento, né, praticamente. E essa mesma influência, só que agora a gente tem os dois astros que envolvem racionalidade e percepção em conflito, e é difícil conciliar o interesse, a disponibilidade sua para realizar as coisas com o ritmo do dia mesmo, né, das coisas que são possíveis. E para diálogo também não é uma influência muito boa, ela torna o clima um pouco irritado, tem que manter a atenção aqui para não iniciar discussões ou para não ser excessivamente rígido com questão de ideias, né? Ideias que eu digo não são só ideias maiores sobre a vida, às vezes coisas que você quer fazer de um jeito e outra pessoa quer fazer do outro jeito. Então tem que evitar este momento para temas que envolvam pontos de vista diferentes, porque ela incentiva discussões. Na sexta-feira, a Lua vai formar a fase crescente com o Sol, a 1h45. Ela continua ampliando a luz, mas a quadratura é sempre um aspecto desafiador. Então, consciente e inconsciente, a capacidade de enxergar as coisas em um nível claro e a nossa percepção interna também estão em conflito. Principalmente porque a Lua em Áries tem um teor ansioso, agitado, muito impulsivo, enquanto o Sol em Capricórnio tende a um pouco mais de persistência, de determinação. Para atividades diárias, esse momento aqui é um pouquinho complicado para lidar com os temas complexos. Pode se ver realmente irritado com os empecilhos, com os entraves que vão surgindo cotidianamente, tá? E Marte vai chegar a Sagitário na sexta, às 6h36, às 6h37, na verdade, aqui, né? Bem no início do dia. Esse aqui é das 6 horas exato, ele já está em 29h58. Sagitário não é um signo que dá poder para Marte, não é um território de dignidade. Se vocês observarem em todo esse território aqui, ó, sagitariano, só que no finalzinho é que terá um pouco de dignidade. Então, ele fica peregrino, como a gente diz aqui no signo de Sagitário, nesses primeiros graus. E ele tem uma natureza quente e seca, como o Sagitário também tem. Então, o teor de produtividade, de ação, de atitude, de empreendedorismo, de como brigar, lutar pelas coisas, está nervoso mesmo.
Considerando que também Sagitário é um signo mutável e ele influencia as mudanças e tal, deve-se ter atenção durante esse trânsito de Marte em Sagitário com essas mudanças contínuas de interesse. Aqui, na verdade, o que a gente vê é a nossa capacidade de lutar, de brigar pelas coisas que vai se moldando. O lado mais construtivo é saber se moldar para conseguir sucesso. O lado mais negativo é mudar a atitude, mudar a maneira de fazer as coisas, porque pode trazer entraves. A chegada só dele em Sagitário deixa meio solto. Um planeta peregrino, ele está em território alheio, está peregrinando. Então ele não é aquele que dorme na rua, não tem uma casa, né, um porto seguro. Então ele dorme na rua, não tem um espaço só dele. E como Marte já traz consigo uma característica agressiva, né, num sentido mais desafiador, a condição peregrino, que é uma debilidade forte, acentua ainda mais. Então a gente deve ter maior atenção sobre as atividades que exijam risco, e pontuar, trazer para a mente racional. Tudo que envolva essa questão mais impulsiva da ação merece um pouquinho de atenção. E também pensando no nível de conflito, de discussões, porque como Marte rege guerra, conflitos, discussões, essa coisa mais árdua, ele está bem esquentadinho aqui, né? Então deve-se evitar, principalmente nos momentos em que ele estiver em aspecto tenso, certo? Mas depois a gente tem um aspecto harmonioso da Lua com Vênus. Lua em Áries aqui, formando um aspecto harmonioso com Vênus aqui no signo de Aquário. Não é romântica, não é uma influência nada romântica, é um signo que representa a lógica, né? Enquanto o outro que é bem ativo aqui. Mas a gente tem um clima expansivo, bem legal para diversão. 3 de janeiro aqui é uma sexta, né? Ele cria esse clima amistoso, divertido, que vai para frente, competitivo no nível bom, não chega a ser uma coisa exageradamente competitiva. Se você tiver que lidar com alguma atividade nesse sentido, escolha esse momento aqui porque as coisas vão fluir aqui num clima bem animado mesmo, né? Ou qualquer outra atividade. Agora, para os temas que envolvam a parte financeira, também ajuda, né? Porque a gente tem uma dinâmica mais rápida se desenrolando dos acontecimentos. E eu vejo até que, assim, lidar com assuntos financeiros novos, né? Essa coisa de, por exemplo, investir em linhas novas, né? Em fundos novos, ações, o que quer que seja, é legal. A Lua em Áries, ela facilita um pouco a tomada de risco, mas isso tudo você tem que ter uma avaliação maior no seu mapa pessoal, né? Para ver se ele favorece assumir riscos ou não. De maneira geral, é uma influência boa para riscos. Suave, então não é aquela jogada para dar uma guinada na vida, mas pode ter algumas surpresas aqui interessantes em todos os níveis, não só no financeiro. E depois a Lua vai chegar a um aspecto desafiador a Saturno, aí ele já é bem mais complicadinho, irritado, bem propenso a mau humor, né? Pensando aqui na ânsia aqui de Lua em Áries, competitividade, a irritabilidade de Lua em Áries com Saturno em Capricórnio muito sério, né? O teor do aspecto, a natureza do aspecto é desafiadora e a gente tem que manter a atenção mesmo no humor. Bom, o ritmo vai ficando mais lento e é difícil lidar com as atividades que sejam lentas, como também ele acentua um pouco mais o pessimismo. No sábado, 4 de janeiro, a gente tem a Lua chegando a Touro, é o único movimento do dia, então ela vai chegar a Touro às 13h15. Esse clima irritado de Lua em Áries vai diminuir bem, né? Como a gente tem muitos planetas em Capricórnio, o trânsito da Lua em Áries representa aqui vários aspectos desafiadores, várias quadraturas, né, com esses planetas enquanto ela transita em Áries. Então, esse dia de quinta e de sexta-feira trouxe essa agitação, mas no sábado já é bem mais calmo, principalmente à tarde, porque quando a Lua chega em Touro, ela está na exaltação dela, e é uma característica de paz, de lentidão, ela é bem tranquila. Então, principalmente no ritmo, vocês vão perceber que fica uma tarde de sábado calminha, às vezes até um pouco preguiçosa mesmo. E para esta semana é isso, certo? Me deixo um abraço forte para todos vocês. Um feliz ano novo para todos vocês que estão assistindo. Depois a gente vai fazer a avaliação do ano astrológico. Um abraço e até a próxima semana, então. Até mais.